Oi, oi, tudo bem com vocês? Bom, sejam bem-vindos a mais uma aula deste módulo, né? Como gerenciar e otimizar a UAN. E agora nós temos um tema. Essa aula nós vamos falar sobre fichas técnicas e cálculos de quantidades, que nós sabemos aí que é importantíssimo para o nosso dia a dia como gestores de UAN. Bom, para quem não me conhece, eu sou Camila Oliveira, sou nutricionista e sou coordenadora desta pós. Mas alguns assuntos aqui, né, que vocês já devem estar cansados de ouvir. Cada grama controlada no papel evita quilos de desperdício no fim do mês. Qual que é o objetivo deste módulo, pessoal? Mostrar a importância das fichas técnicas para padronização dos custos, né? Ensinar cálculos essenciais, rendimento, fator de cocção, custo por porção, exercitar e aplicar na prática. Então, eu peço para vocês encarecidamente. Façam as atividades que estão sendo propostas nos módulos, tá? Isso é muito importante para que vocês consigam exercitar e até nos trazer as dúvidas que vocês tiverem, certo? O que é uma ficha técnica de preparo? Documento oficial da produção, descreve ingredientes, quantidades, modo de preparo, rendimento e custo. Sem ficha técnica, cada cozinheiro faz o seu jeito e o resultado nunca é igual. Eu sempre trago nas aulas de ficha técnica um pensamento, né? Que é o seguinte: essa semana eu estava dando um treinamento em uma hamburgueria e eu falei o seguinte, eu falei, gente, imaginem só, as pessoas vêm aqui, comem um sanduíche, acham maravilhoso, mas no dia seguinte ou na semana seguinte, as pessoas vêm novamente, pedem o mesmo sanduíche e não é o mesmo sabor, não é a mesma coisa. Por quê? Não existe padrão, né? Não existem processos definidos, não existe homologação de fornecedores e não existe ficha técnica. Se o molho é diferente, se o sabor é diferente, eu sempre falo, uma pessoa vai em um restaurante, come um pudim, acha saboroso, convida outra pessoa para retornar por causa do sabor e a outra pessoa chega lá não é o mesmo sabor. Quando a gente não tem ficha técnica, isso significa que o cozinheiro da manhã vai servir uma coisa, o cozinheiro da tarde vai servir outra. Pode ser o mesmo cardápio. E se for 12 por 36, hoje é um cardápio, hoje é o mesmo cardápio, um sabor diferente para o arroz, amanhã um sabor totalmente incomparável. Então a gente precisa pensar nisso, que a ficha técnica ela nos traz padronização, tá? Tá. Qual que é a estrutura básica de uma ficha técnica? Nome do prato, ingredientes, né? Peso bruto, peso líquido, unidade de medida. Modo de preparo, rendimento esperado, valor de custo total e custo da porção. Aqui eu trouxe para vocês um modelo de ficha técnica que geralmente eu uso. Então aqui eu coloco o nome, aqui o peso bruto, peso líquido, o total do peso bruto, o preço do quilo, fator de correção, peso do alimento cozido, fator de cocção, custo unitário total. Aqui a gente coloca o percentual de desperdício, percentual utilizado, né? É, técnica de preparo, imagem do prato. E logo mais abaixo eu gosto de colocar outras informações como tempo total de preparo, tempo de cocção, coloração predominante, grau de dificuldade, equipamentos utilizados e aceitação. Tá. O que a gente precisa entender? Quais são os benefícios de se fazer uma ficha técnica? Outro assunto importante. Este modelo de ficha técnica aqui, ele está disponível para vocês, tá bom? É só vocês baixarem aqui, é, nessa aula mesmo. Vai estar disponível esse modelo, então é um modelo muito intuitivo e vocês vão ter acesso aos cálculos também. Vai estar super fácil de fazer. Caso vocês façam, tenham alguma dúvida, podem nos perguntar. Quais são os benefícios da ficha técnica? Nós temos padronização, né? Todas as equipes produzem igual. Então, lembram que eu falei para vocês que
Muitas vezes eu vou em um restaurante, hoje eu como um prato, amanhã eu venho e peço o mesmo prato, porém são produções diferentes. Os custos ficam transparentes. Imaginem só, por exemplo, no dia do plantão do seu João, eu sei que eu uso 4 litros de óleo. No dia do plantão da Dona Maria, eu uso 10. Gente, tá errado. Como que eu vou ter um controle de custo diante disso, né? Então a gente tem um planejamento, porque é a base para as compras e estoque. Se eu sei a quantidade que utiliza e o que é utilizado, fica mais fácil para nós. Treinamento, né? Auxilia no aprendizado de novos colaboradores. O que a gente precisa entender? A gente não pode ficar preso aos nossos colaboradores. Por quê? Se hoje eu tenho uma mudança de cozinheiro, ao sair daqui, os meus comensais não precisam, não podem, não devem, né, nem sentir a diferença. Por quê? Tendo a ficha técnica, tendo o padrão, sendo o João, a Maria, o José, sempre vai ser o mesmo sabor. E isso vai auxiliar no aprendizado de novos colaboradores. Nós não vamos ficar presos a colaboradores antigos para repassarem a receita, tá? Quais são os erros mais comuns de ficha técnica? Receitas diferentes a cada turno, né? Então, o que a gente percebe muito quando a gente vai colher as informações? Depois eu vou até colocar aqui para vocês também a planilha, as planilhas de colher informações de ficha técnicas, tá? Compra sem critério, então, falta ou sobra de insumos, custos ocultos, CMV acima do esperado. Então, o que a gente precisa entender? Que a ficha técnica é o GPS da produção. Sem ela, você se perde. Agora, eu trouxe para vocês alguns cálculos essenciais que são importantíssimos para que a gente consiga fazer uma ficha técnica de sucesso, uma ficha técnica correta, tá? Aqui nós temos o rendimento, ele é o quê? É o peso bruto dividido pelo peso líquido, então, vezes 100. Então, como que a gente faz? 10 quilos de cenoura, certo? Olha só, o meu peso líquido é 8 quilos. Ok, então, deixa eu fazer aqui na calculadora para vocês. Então, olha só, vou pegar aqui. Então, olha só, eu tenho aqui 8 quilos de cenoura, certo? Dividido por 10. 8 dividido por 10 vezes 100. Nós vamos ter 80%. Então, o que que isso significa? Que o meu rendimento de cenoura é 80%, que nós perdemos apenas 8 quilos ali na limpeza, tá? Fator de correção, né? Na verdade, esse rendimento aqui, eu costumo colocar como peso bruto. Então, para a gente encontrar o peso, o rendimento, né? Esse peso de rendimento, a gente calcula dessa forma: peso líquido dividido pelo peso bruto vezes 100. Fator de correção. Como que a gente calcula o fator de correção? Nós temos o peso bruto, que são 10 quilos, dividido por 8, certo? Vai dar 1,25. Por que é importante o fator de correção? Porque, olha só, se eu peço 100 quilos de carne e desses 100 quilos de carne eu perco 20, eu estou perdendo 20, como que eu vou saber qual que é o meu fator de correção? Vai ser 10 quilos dividido por 80, que vai ser 1,25, certo? 0,125. Então, é importante a gente saber isso para a gente não se perder. Vou fazer novamente aqui, vou fazer com 20 quilos, tá? Então, 20 quilos de carne, certo? Dividido por 15 quilos é igual a 1,33. Então, quando eu vou pedir a carne, eu já sei que dessa carne eu vou perder 1,33 do meu fator de correção. Então, eu vou fazer, o meu cálculo tem que ser 20 vezes 1,33, porque eu vou pedir assim
26,6 quilos a mais. Desculpa, 6,6 quilos a mais, tá? Porque é a quantidade que eu vou perder. Espero que vocês estejam entendendo. É um pouco complexo, gente, mas é necessário a gente fazer. Vou fazer novamente para vocês. Vocês entenderam o rendimento? Rendimento é peso líquido. Então, se eu tenho 8 quilos de cenoura dividido pelo peso bruto, que era 10 vezes 100, eu vou ter o meu rendimento, que no caso é 80%. E o fator de correção é importante por quê? Porque aqui, ó, olha só, eu vou pegar aqui 20 quilos de carne, um exemplo, né? Dividido por 16 dá 1,25, certo? Então, eu sei que todas as vezes que eu for pedir carne, o meu fator de correção vai ser 1,25, que eu tenho que pedir 5 quilos a mais aí se for 20 quilos. Por quê? Porque senão dá furo, tá? Tá. Por que o fator de correção é essencial? Define compras reais, evita falta de alimento, evita estoque parado. Fator de correção é o elo entre a compra e o prato servido. Já aconteceu com vocês de vocês fazerem um cálculo, fazer um pedido no final das contas não dá? Por que que isso não dá? Porque a gente acaba perdendo ali na produção, na limpeza, na cocção, enfim. E isso aqui precisa ser contabilizado para que a gente não saia no prejuízo, tá? Agora, falando sobre rendimento pós-cocção. Nós temos o peso cozido dividido pelo peso cru vezes 100. Então, se eu tenho 1 quilo de arroz cru, certo? E ele me rende 2,5 cozido. Como que eu vou calcular? Eu vou pegar o peso cozido, que é 2,5, dividido por 1 vezes 100, e eu vou chegar em 250%. Então, isso quer dizer que o meu arroz, ele tem um rendimento de 250%. Certo até aqui? Aqui, a gente pode fazer também o, no caso é esse aqui, né? O fator de cocção, tá? Do alimento, que não é tão difícil também. Mas vou deixar esses cálculos aqui para vocês por enquanto. Quando a gente fala em cálculo do custo por porção, o que é importante a gente entender? O custo total do alimento dividido pelo número de porções. Então, se a minha receita custa R$ 200 e rende 40 porções, eu vou pegar R$ 200 dividido por 40, eu vou chegar no valor da minha porção. Tá, eu trouxe agora um comparativo prático para vocês, né? Um frango assado versus uma carne ensopada, tá bom? Primeira coisa que a gente vai calcular, que a gente vai encontrar, é a questão do peso bruto, né? Nós compramos 10 quilos de frango inteiro, compramos 10 quilos de carne bovina para ensopar. À primeira vista, parece que ambos renderão a mesma quantidade de porções, mas o que acontece depois do preparo muda tudo. Perdas e rendimentos: frango assado, inteiro com pele e ossos. Perda de ossos, pele e gordura. Rendimento líquido médio: 60% a 65%. Ou seja, de 10 quilos, apenas 6 a 6,5 kg ficam disponíveis para consumo, tá? Carne ensopada, cortes magros sem osso. Perda menor durante a cocção. Encolhimento por perda de água e gordura, rendimento líquido 75 a 80%. Então, ali de 10 quilos, a gente vai ter uma sobra de 7,5 a 8 quilos prontos para consumo. Algumas carnes, algumas coisas, eu costumo dizer que a gente tem tipo um preço oculto, porque muitas vezes a gente vai lá, eu vou comprar essa carne porque essa carne está mais em conta. Só que não se calcula o que é perdido, e quando a gente não calcula o que é perdido, aquela carne sai muito mais cara. É igual, por exemplo, eu compro um frango, nossa, eu vou comprar esse frango aqui porque ele tá saindo R$ 2 mais barato. Ok. Só que quando eu levo ele para cocção, ele tem uma perda tão grande ali,
de degelo que ele sai muito mais caro que o outro. Então a gente precisa entender isso, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês o custo real por quilo consumível, certo? Supondo o mesmo preço de compra, R$ 30 o quilo. Frango assado, 10 quilos vezes 30 é igual a 300. Apenas 6,5 kg. Custo real, 48,40, tá? Carne ensopada, 10 quilos vezes 30, R$ 300. Se eu tenho 7,8 quilos líquidos, né, o meu custo real é 38,50, certo? Então a gente precisa entender isso. Camila, como que você chegou nesse cálculo? Eu simplesmente peguei aqui os R$ 300 do frango e dividir por 6,2, que eu vou chegar nessa média de 48,38, 48,40, e peguei os R$ 300 aqui e dividi por 7,8, que eu vou chegar nos 38,46,50 por aí. Então, isso aqui é importante porque a gente precisa saber do custo real por quilo consumível, tá bom? Tá, mas o que que isso impacta no nosso planejamento? Mesmo com peso bruto, com o mesmo peso bruto e mesmo preço inicial, a carne ensopada rende mais porções e fica mais barata por quilo servido do que o frango assado. Se o nutricionista, o gerente ou qualquer outra pessoa que esteja à frente não calcular o rendimento, pode planejar mal o cardápio, errar na previsão de compras, elevar o custo da refeição sem perceber. Esse exemplo mostra que não basta olhar para o preço por quilo no mercado. O que realmente importa é o quanto sobra no prato. O nutricionista, gestor, gerente, técnico que domina de rendimento e fator de correção consegue prever custo real e tomar decisões mais inteligentes. E eu trouxe um exercício para vocês e eu peço encarecidamente que vocês façam porque é muito importante, né? A gente tem aqui o nosso ingrediente principal, que é o frango inteiro, 5 quilos, o peso líquido dele após limpeza 3,8, o rendimento é de. Aí eu preciso que vocês me deem o rendimento e o fator de correção. Aqui, na verdade, eu trouxe até a solução para vocês, novamente, mas eu preciso que vocês leiam e entendam, tá? Então, primeiro passo, cálculo do rendimento. Segundo passo, cálculo de custo, tá bom? E aqui, o passo 3 do custo por porção, né? Nós tivemos aí 15 porções planejadas, então a gente tem aqui o ingrediente, o peso bruto, o peso líquido, o rendimento, o fator de correção, o custo total, o custo líquido, o número de porções e o custo por porção, tá bom? Fichas técnicas garantem padronização e economia, né? Rendimento e fator de correção evitam desperdícios. Custos por porção definem a viabilidade do cardápio. Com a ficha técnica e cálculos, o nutricionista deixa de ser executor e se torna gestor estratégico. Então, eu peço que vocês leiam muito bem este módulo, entendam, tirem as dúvidas de vocês, peguem a planilha de ficha técnica, mexam nela, ela está bem intuitiva. Eu vou até abri-la aqui para vocês darem uma olhada. Deixa eu abrir ela aqui, que eu quero mostrar. Então, aqui, gente, nessa planilha de ficha técnica não tem segredo. Eu venho aqui, eu vou colocar o nome da receita aqui, certo? Um exemplo aqui, ó. Exemplo, tá?
Então, aqui, quando eu pego aqui, por exemplo, colocar aqui, né? Filé de peito de frango. Aqui a gente tem o peso bruto, certo? Peso líquido. Aqui, quando eu calculo o peso líquido aqui, quando eu coloco o peso bruto e coloco o peso líquido, ela já me dá o fator de correção, tá bom? Aqui eu vou colocar o preço, R$ 15, e ela já vai me dando tudo certinho. E após cozido, né? Quando está cozido, aqui vai ter que ser, não vai ter que ser, é um exemplo, tá, gente? E assim a gente vai organizando. Aqui ele já me dá o percentual de desperdício, aqui ele já me dá o percentual utilizado, aqui eu tenho para preencher, né, a receita, a imagem do prato. Aqui nós temos o tempo de preparo, tempo de cocção, coloração predominante, graus de dificuldade, equipamentos utilizados e aceitação. Então, o que é importante a gente entender quando nós vamos fazer uma ficha técnica, tá? A gente precisa entender, primeira coisa, que ficha técnica vai nos ajudar a padronizar as nossas receitas, a controlar os nossos custos, a garantir a qualidade consistente dos nossos pratos. A gente precisa considerar a padronização exata, né, a precificação correta de cada item e a metodologia de execução. Então, nós precisamos ter uma metodologia correta para fazer as nossas fichas técnicas. Primeiro ponto, identificação de rendimento, né? Definir ali o nome exato do prato, o código interno e o rendimento esperado. Exemplo, quantas porções que rende? Um exemplo, uma feijoada completa, R$ 12 o custo. Um exemplo, tá, gente? Rende 10 porções. Outro ponto importante, lista detalhada dos ingredientes sem esquecer nenhum. Então, peso e medida, listar todos os ingredientes com quantidade exata. É, em peso, gramas ou quilos, ou volume, litros, ml, enfim, incluindo temperos e guarnições, usar peso da matéria-prima antes do preparo, então peso bruto, né? O custo unitário e o custo total. Então, para cada ingrediente, a gente precisa inserir o custo unitário baseado na nota fiscal, baseado no valor correto que a gente compra. Um exemplo, R$ 15 é igual a 1 quilo de arroz. Nós vamos multiplicar pela quantidade usada na receita. Mas aqui, quando a gente coloca, ele já multiplica sozinho, tá bom? Para obter o custo total daquele insumo no prato,
né? O modo de preparo, então, descrever da forma correta, o passo a passo, de forma clara e sequencial, indicando tempo de cocção, temperatura do forno, fogão. Um exemplo, fritar a 180 graus por 4 minutos. E sempre colocar um modo de apresentação, né? Realizar o controle de perdas e fator de correção, então incluir a ficha de descarte, né? Perdas por descascamento, aparas, etc. E fator de correção para calcular o peso final utilizável do ingrediente, garantindo que o custo final seja preciso. Então, é importante que vocês se atentem a todos esses pontos para que a gente não tenha nenhum tipo de problema. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aproveitem essa planilha e trabalhem nela, entendam como que funciona, coloquem as dúvidas de vocês para que a gente possa ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? Encontro vocês na nossa próxima aula.